E aí galera, tudo bem? Aqui é Então Bentes em mais um Smart Jungle. Sejam todos bem-vindos. Estamos no mês de agosto, né? E hoje, no dia 5, quarta-feira, nós comemoramos o Dia da Saúde, né? E para comemorar esse dia, nós estamos trazendo aqui para vocês Jaqueline Lima, educadora física, que vai falar um pouquinho sobre a questão da ergonomia, a questão da educação física dentro das atividades laborais. Como é que eu posso fazer para ter uma qualidade de vida dentro da minha casa com as boas práticas da educação física? Então, acompanhe com a gente e siga essa nova tendência da qualidade de vida. Minha diretora, por favor, abertura, ou melhor, solta a vinheta, né? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Hinton Bentes e mais um Smart Jungle, com a nossa convidada de hoje, Jaqueline Lima, e vamos estar falando sobre a questão da educação física em meio a esta pandemia, né? Como é que você pode se tratar, como é que você pode se curar, entre outras dicas aí e informações bastante curiosas aí. Bom, esse projeto aqui do Smart Django, ele vem junto com o combate ao Covid-19, né? É o projeto Faces do Bem e o Convida, realizado pela Amazônia Tech, União Pará, União Brasil, onde nós estamos realizando a distribuição gratuita de face shields, álcool em gel, né? Só agora, nesse mês de julho, nós distribuímos 80 mil máscaras para os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Enviamos 4.000 kits de higiene bucal entre escovas e pastas de dentes só para a Ilha do Marajó, no estado do Pará. Agradeço a todos vocês que participam desse projeto com a gente e quem tiver interesse em ter mais informações, acessem as nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook. O link está aqui embaixo, certo? E agradeço a vocês. Bom, Jaqueline, seja bem-vinda. Vamos conversar hoje aqui sobre a importância de se manter essa saúde física. Fala um pouquinho aí pra gente sobre o que é isso. Bom dia, então, tudo bom? Tudo bom, galera? Prazer estar aqui com vocês, nesse bate-papo aí. E, bom, a gente se encontra hoje, né, num contexto que ninguém imaginava que fosse acontecer, né? Pegou todo mundo de surpresa. E logo pós, né, carnaval, que é quando a gente, teoricamente, tem um retorno, né, das pessoas, né, voltando das suas férias, voltando desse período de descanso, né, de final de ano. E aí, logo em seguida, a gente tem esse boom, né, da pandemia aqui no Brasil. A gente já estava acompanhando, né, nesse contexto, né, no mundo afora. E aí, quando finalmente chega aqui no nosso país, o que a gente vai fazer? Né? A gente tem esse contexto de nós termos que estar em isolamento social, e aí a gente se vê numa sinuca de bico, né? Numa enrascada. Caramba, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Então, a gente começa a ver as pessoas aflorarem alguns sentimentos, né? Ansiedade, descontar essa ansiedade, né, em alimentos, e normalmente esses alimentos não são os alimentos saudáveis, né? São aqueles alimentos ricos em gordura, e aí a gente acaba vendo uma população que acaba caindo, né, nesse contexto de sedentarismo, né? E nesse contexto de sobrepeso. E o que a gente vai fazer? Já que a gente tem que manter esse isolamento social, já que algumas atividades elas tiveram que ser, como é que eu posso dizer, momentaneamente paradas, que no caso são as academias, os clubes, para que a gente continuasse a fazer essa atividade física, para que a gente não nos mantêssemos no sedentarismo. Então, qual é a nossa saída? Fazer atividade em casa. Só que a gente tem um grande problema com relação a isso. Então, eu tô parada há quanto tempo? Eu tô parada há um mês. Eu tô parada há uma semana.
Não, então eu tô parada há 1 ano, faz 1 ano que eu não faço atividade física. Então faz 10 anos que eu não faço atividade física. Posso voltar a fazer agora, nesse período de quarentena? Gente, pode. Sem dúvida nenhuma, vocês podem fazer. O grande problema que eu percebi, eu notei, foi o avanço da popularidade de pessoas que começaram a postar os seus treinos, né, nas suas redes sociais, sem nenhum tipo de prescrição e sem nenhum tipo de acompanhamento profissional. E isso me deixou muito preocupada. Por quê? Porque a atividade física, o exercício físico, primeiro que são conceitos diferentes, né? A gente tem que alertar isso. Atividade física é uma coisa, exercício físico é outra. E aí você via muito aquela receita de bolo, né? Ah, eu vou pegar o treino aqui dessa youtuber, eu vou pegar esse treino aqui dessa digital influencer, porque ela tá muito bem fisicamente, o corpo dela tá bonito, é o tipo de corpo que eu quero para mim, então eu vou copiar o treino dela para mim. E é justamente isso que não pode acontecer. O treino daquela pessoa, por ela já ser uma pessoa fisicamente ativa, é um treino que a gente pode considerar de uma complexidade de média para avançada. E a gente tem que entender que você está retornando às atividades físicas agora. Então, essa atividade, se ela não for adaptada à minha real condição, ela não, fisiologicamente, ela não me... como é que eu posso dizer? Ela não me atende. Então, se ela não me atende, ela proporcionalmente ela traz riscos à minha saúde. Então, é alguma coisa assim que a gente tem que ter cuidado com essa tecnologia, né, esse avanço informacional que a gente está tendo hoje. Eu estava fazendo umas leituras e aí eu estava vendo que o IBGE lançou alguns dados, né, mês passado, com relação à conectividade, né, das pessoas, né, nesse período de quarentena. E aí, esse momento de contexto de pandemia foi o maior, né, o maior acesso, o maior nível de acesso da população brasileira à internet. A gente vai ter aí mais ou menos 70% da população brasileira hoje conseguindo acessar a internet. E o que eu achei muito legal também foi que o público idoso, né, o público acima de 60 anos, também teve um aumento. Então a gente vê que o público idoso já está tendo um contato maior, né, com essa tecnologia, com acesso às redes sociais, para que elas possam se comunicar, tendo em vista que esse público é o público que mais corre risco, né, de ter um índice de mortalidade maior, né, dentro desse período da pandemia do Covid. Então, a atividade física, para essa faixa etária também, ela é muito importante. O problema é como ela vai ser iniciada, quando ela vai ser iniciada e com quem ela vai ser iniciada, né? Então, são alguns pontos de atenção, assim, algumas críticas que eu tenho a trazer com relação a este período de pandemia, com relação à atividade física. Não sou contra de forma alguma, pelo contrário. A gente tem que se movimentar, nós temos que nos exercitar, até porque a gente sabe que a atividade física, ela ajuda, né, melhora a nossa resistência, né? Então, se nós deixarmos de fazer atividade física, nossa resistência vai estar mais baixa, então vamos ter uma baixa imunidade. Porém, se nós fizermos uma intensidade que não é própria, porque o nosso corpo está exigindo, eu vou também ter uma queda da minha resistência. Então, é ter muito cuidado, é procurar um profissional indicado, né, para poder te acompanhar virtualmente, porque
Os professores hoje eles estão fazendo muito esse tipo de trabalho, né, de personal à distância. Então, prescreve o seu treino, vai estar ali com a tua câmera ligada, acompanhando o movimento, fazendo as suas correções, de acordo com as suas necessidades, de acordo com os seus objetivos. Esse papel do educador físico ele é muito importante, né, Jaqueline, como você está apresentando para a gente aqui, no meio dessa pandemia principalmente, né, por causa dessa questão das especificidades, né? Então, não é uma receita de bolo que eu posso pegar em qualquer lugar, qualquer pessoa e tentar replicar, né? Porque cada organismo é diferente, cada pessoa tem as suas habilidades e, eventualmente, necessidades também fisiológicas, né? Isso aí me remete a uma questão que eu estava pensando aqui, né? Quais são esses cuidados que as pessoas têm que ter em casa, né, sobre essa questão desse exercício físico aí, alguma coisa? O que tu orienta para essa pessoa que tem o interesse de começar isso aí, mas ele precisa de ter algum pré-requisito? Como é que tem que ser a vida dessa pessoa? Bom, quando a gente está em uma academia, né, num dia a dia normal, a gente começa tentando conhecer o aluno, né? Então, eu vou fazer, na galera da administração, né, uma entrevista, a gente chama na área da saúde de anamnese, né, que é justamente fazer esse primeiro contato, conhecer, fazer algumas perguntas para entender como é aquele aluno, né? Então, eu preciso saber como são seus hábitos alimentares, bebe, fuma, idade, se tem algum problema se é hipertenso, se é cardiopata, se é diabético. Então, a gente precisa ter um entendimento mínimo, né, dessa pessoa para que a gente possa fazer uma prescrição. Nesse contexto de pandemia, o que a gente está indicando são o quê? Exercícios funcionais, né? Então, são exercícios que você consiga praticar com o peso corporal. Então, esses exercícios, ele basicamente são o quê? São exercícios que você vai estar podendo utilizar de média, tá? De média a alta intensidade, ou seja, de moderada a alta intensidade, dependendo, né, do seu estado físico, né? Se você já é iniciado ou não. E aí a prioridade é a gente selecionar grupamentos musculares, grandes grupamentos musculares. Então, por exemplo, eu não vou fazer nada isolado para tríceps, por exemplo, bíceps, por exemplo. Né? Por quê? Porque são exercícios que a gente chama de uniarticulados. O que a gente tem que fazer são priorizar grupamentos musculares grandes, que a gente chama de multiarticulados, que é o quê? Por exemplo, exercícios de agachamento. Então, exercícios de agachamento eu vou estar trabalhando o quê? A articulação do joelho e a minha articulação do quadril. Então, aqui eu vou trabalhar vários músculos ao mesmo tempo. Então, eu tenho que trabalhar, em média, de 4 a 6 exercícios, dependendo do seu nível, certo? De 20 a 30, 40 minutos, 3 vezes na semana, é o que a gente tem hoje indicado nos nossos protocolos de atividade física. Então, essa prescrição é o que a gente vai ter como, teoricamente, o feijão com arroz para se iniciar uma atividade física. Porém, a gente não pode deixar de se atentar para uma prévia explicação de cada movimento. Porque não adianta eu te prescrever um treino, né, uma seleção de exercícios, se eu não consigo te exemplificar como é a execução desses exercícios. Porque se eu não te explicar como é a devida postura, os alinhamentos, o que vai acontecer? Você pode ter algum tipo de lesão muscular. E aí isso vai fazer com que você tenha o quê? Você vai ter uma imunidade também reduzida, porque você tem uma microlesão.
Então, se você tem uma microlesão, dependendo, na verdade, às vezes nem é uma tão microlesão, dependendo do exercício que você vai estar fazendo, o teu corpo ele vai precisar enviar, né, uma resposta para aquela área, para que aquela lesão se recupere. Então, a gente não pode dar essa abertura, né, abrir essa porta para qualquer tipo de vírus entrar com mais facilidade no nosso corpo. Essa questão da alimentação, a combinação de exercícios físicos em meio a essa questão da pandemia é essencial. Para quem está nos chegando aqui agora, eu vou deixar no link aqui embaixo um vídeo que nós fizemos sobre veganismo e a questão da alimentação vegana. Nós acompanhamos aí esse tema aí dentro das nossas redes sociais e a gente viu que esse tema tem uma confusão muito grande. O pessoal pensa que veganismo é alimentação saudável, não é bem assim. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês acompanharem. Mas voltando a falar de exercício, né, da questão da educação física, né, esses cuidados realmente eles são muito importantes. Agora, eu pergunto para você uma questão, agora a gente saindo um pouquinho da academia, né, propriamente dita, mas continuando ainda dentro de casa. Né, a questão da educação, né, que a gente tem que fazer, por exemplo, aqui no escritório, os profissionais que trabalham no home office. Tens alguma dica aí para o pessoal fazer, algum tipo de atividade física, um ambiente mais ergonômico? Porque, fatalmente, as empresas, né, tinham essa preocupação. Você tem na empresa uma cadeira que já era ergonomicamente pronta, a sua mesa e tal, mas dentro da residência, muitas das vezes, ele não tem um ambiente preparado para isso. Sim. Qual é a sugestão que pode dar aí para a gente para falar sobre isso? Bom, na área da educação física, a gente tem uma vertente, né? Alguns projetos que são direcionados à educação física, né, empresarial, que é a ginástica laboral. E alguns colegas de trabalho, né, muitos colegas, na verdade, né, já têm bastante experiência com relação a ir nas empresas, né, no primeiro horário, para poder conversar com esses colaboradores que trabalham mais grande parte do dia sentados em computadores, né, em reuniões, enfim. Então, a proposta que eles passam são exercícios de alongamento, certo? Justamente para que previna algum tipo de LER, né? São aquelas tendinites, né, encurtamentos musculares que a gente vai ter, síndromes do carpo. Então, exercícios de alongamento, exercícios de meditação, que na administração vocês chamam de mindfulness, né? Não é isso, mais ou menos, então? Isso. Então, exercícios de meditação, né, para diminuir o estresse, porque a gente sabe que trabalhar em casa não é tão fácil assim quanto a gente imaginava. A gente tinha um pensamento antes, né, de que o home office era um trabalho muito fácil, e aí a gente está vendo que não, que agora a gente mais do que nunca leva trabalho para casa, mais trabalho para casa, né, no home office. Então, a gente trabalhar um pouco de musicalização também. A gente trabalha muito com essa parte de alongamento e musicalização, para a gente poder meio que desconectar, né, um pouco desse ambiente de trabalho, de algoritmos, enfim, de planilhas, né, diariamente que a gente tem que estar trabalhando. Então, é basicamente isso que a gente pode estar fazendo. Antes de sentar aqui na mesa de trabalho do computador, liga uma musiquinha no teu computador, uma música que te agrada, uma música ambiente, relaxa, faz um alongamento, vai lá em cima, né? Vai lá embaixo, alonga bem a lombar. A gente tem que se atentar também às articulações, principalmente as articulações do joelho, tá? Porque nessa posição que a gente fica sentado o dia todo, a gente acaba flexionando, né, as pernas para trás. E aí a gente flexionando, né, o joelho, a perna para trás, o que acontece? A gente acaba dificultando a vascularização, a circulação do sangue para o membro inferior, para os membros inferiores. Então aí a gente começa a ter no final do dia
algumas dores na região da panturrilha, né, aqui no pé, alguns inchaços, né, justamente por quê? Porque como você flexiona, né, o joelho, imagina que a gente está aqui com a articulação do joelho nessa posição, né, e a gente joga mais para trás a perna. Aí o que acontece? Essa circulação, ela fica com muita dificuldade de passar do joelho para baixo, né? O certo é que a nossa perna, ela fique um pouco mais inclinada para frente, para que esse ângulo aqui, ele aumente e o sangue ele consiga passar para os membros inferiores com mais facilidade. Ou seja, que eu consiga ter uma melhor vascularização, irrigação dos membros inferiores. E aí isso com certeza vai evitar varizes, vai evitar dores, desconforto, e vai, obviamente, melhorar bem mais a tua qualidade de vida e o rendimento no trabalho, porque a gente acaba tendo que, às vezes, levantar, a gente acaba saindo, perdendo o foco do que a gente acaba tendo que fazer aqui no trabalho, no computador. E aí essas são algumas dicas, né, que eu posso dar para quem está trabalhando no home office. Falando ainda, né, dessa questão das atividades físicas, agora trazendo para a parte educacional, né? Como é que você vê essa questão da atividade física hoje aqui? A gente está ainda, né? Para quem está vendo o nosso vídeo aí, nós estamos no ano de 2020, né, no mês de agosto, né, atravessando uma pandemia mundial, né? Então, escolas ainda estão fechadas, universidades fechadas, as academias agora estão começando a retornar, né, algumas atividades e outras atividades comerciais. Mas como é que você vê, Jaqueline, assim, a colaboração do profissional da educação física, da atividade física, nesse auxílio com a alfabetização das crianças e eventualmente do ensino à distância, né? Porque isso aí são grupos aí que a gente vê, né, que estão tendo muitas dificuldades em se adaptar a essas tecnologias, né? A questão de você estar conversando com o computador. Então, de repente, a educação física pode ter algum auxílio, tem alguma coisa que pode estar colaborando nisso aí? Sim. As escolas particulares hoje, né, elas estão, na sua grande maioria, tendo aulas online, né, com as crianças, e os professores de educação física, eles continuam dando aula. Então, assim, eu achei muito importante isso, porque há um passado não muito distante, né, a educação física, ela ainda era muito marginalizada, porque se a gente for ver, a educação física, há um tempo atrás, ela ainda não era nem regulamentada, a nossa profissão. Então, a gente começar a mostrar para a população que o ex-atleta, ele não é um professor de educação física, né, que o professor de educação física, né, ele vem de uma faculdade, vem de uma graduação, que é muito importante, porque só a prática, ela te agrega, sem dúvida, ela te agrega muito. Mas se ela não tiver a teoria junto, não é, você não tem a sua excelência. Então, para você trabalhar com a saúde das pessoas, você precisa estar em busca sempre da sua excelência. E aí, quando a gente vê a escola colocando os professores de educação física para realmente voltar a dar aula, né, na virtual, o que a gente entende? A gente entende que os gestores, eles já estão começando a entender que a educação física a educação física escolar não é somente uma atividade recreativa para aquelas crianças, fora do período de sala de aula, tipo assim, educação física agora, eles vão brincar. A gente era muito chamado de tio da bola antigamente. Tu não tem noção do quanto eu tinha ódio quando eu escutava isso. E aí, justamente por causa disso, né, dessas pessoas, né, desse passado que acabavam só entregando uma bola para uma criança, tipo assim, vamos brincar, tá aí a quadra e vão jogar bola. E aí a gente sabe que a educação física vai muito além disso. E hoje você ter um professor para explicar para você a importância da atividade física,
desde o seu ensino fundamental, não é? Até o final do seu estudo, você vai ter um adulto, né, um jovem adulto, muito mais ciente do que é da importância da atividade física. E, consequentemente, você vai ter uma população, né, mais fisicamente ativa. Porque se eles conseguem absorver e entender a importância da atividade física, ela vai ela vai entender que o sedentarismo não é bom para ela. Porque nosso maior inimigo ainda é a desinformação, não é? Então, se eles souberem que a atividade física faz bem para a saúde, não somente isso, né? Tem várias outras qualidades, né, que a gente pode estar enumerando aqui, mas que eles entendam que a atividade física é importante, que ela vai te dar uma melhor qualidade de vida, que ela vai aumentar, né, como é que eu posso dizer? A tua longevidade, né? E aí fazer com que você realmente envelheça cada vez melhor, porque hoje a gente sabe que a nossa pirâmide etária ela está inversa, né? A gente está tendo uma população hoje idosa maior do que uma população, né, jovem. Então o Brasil está ficando um país velho. E aí, como são esses velhos que estão, né, surgindo no Brasil? São idosos com qualidade de vida? Ou são idosos que realmente vão estar ali precisando diariamente ter acesso a um plano de saúde, ter acesso ao SUS, ao INSS, enfim. Então, a gente conseguindo desde cedo colocar na cabeça dessas crianças a importância da atividade física, que a educação física escolar não é somente um tempo de recreação para as crianças, a gente vai ter uma população brasileira futuramente ativa, menos sedentária, com menos problemas de saúde, para que a gente consiga ter essa qualidade de vida. É muito interessante isso. Realmente a gente verifica aqui, principalmente a gente que vive aqui na região amazônica, né? Essa questão da atividade física, salvo aqui dentro dos grandes, do centro da região metropolitana, né? Belém, Ananindeua e tal, mas você vê que a questão comercial, né? Ela ainda é uma possibilidade muito grande. Então você sair de casa, fazer um exercício, uma caminhada, a questão das academias, né, dentro desse exercício, ginástica, uma série de esportes aí, então, e essa febre, eu acredito que logo após essa pandemia aí, esperamos aí sinceramente até o final de 2020, mais tardar no primeiro semestre de 2021, a gente já tem uma vacina para combater essa doença. Eu acredito que esse mercado aí ele vai se consolidar ainda mais porque as pessoas querem qualidade de vida, né? E você viu que realmente, como você mesmo disse, né, já que ficar em casa é bom, mas eu tenho que ficar em casa, eu tenho que estar produtivo, eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar... e eu não posso ficar 20 horas, 18 horas na frente do computador apenas, eu tenho que ter outras atividades. Então a ampliação desse espaço. Fala um pouquinho mais sobre a gente essa configuração que tu vê aí socioeconômica, socioeducativa do profissional de educação física para nós aí. Como é que tu vê o comportamento dele nesse novo momento aí dos próximos meses aí? Como é que tu tá vendo esse mercado? Olha, como eu ainda sou ainda muito atuante também, né, na área de academia, como personal trainer, a gente trabalhou muito nesse contexto com relação a treinos online. Então, os nossos alunos, alguns pararam, outros não. Né? Os que optaram por não parar nesse momento, a gente estava fazendo um acompanhamento individualizado, né, online, onde alguns alunos colocavam notebooks, computadores, ou mesmo até o próprio smartphone, o próprio celular, né, e a gente já conseguia acompanhar, né, o rendimento deles, conseguia corrigir certas posturas, né, que estavam inadequadas para aquela execução, e aí
uma coisa assim que para muitos parecia assim, tipo, impossível, tornou-se possível e muito mais cômodo para eles. Porque, assim, alguns tinham que se deslocar para a academia para poder fazer atividade física, e aí, às vezes, já acabavam cancelando. Poxa, não vai dar tempo, tem engarrafamento, a gente sabe como é a região metropolitana de Belém, né, esse deslocamento, trânsito, pessoas que trabalham em outro município e moram no outro, e aí acabavam, tipo, dando a desculpa, não vou conseguir chegar a tempo, na hora e tal, não sei o quê. E aí agora, já com esse novo contexto de treinamento individualizado virtual, o que eu consigo? Eu consigo acompanhar o meu aluno dentro de casa. Então, olha, tô conseguindo fazer as atividades físicas aqui, vamos ligar, que horas é? Olha, o Winton tá agendado comigo para 10h30 da manhã. Então, vamos ver qual é o aplicativo que a gente vai estar usando, né, que a gente vai se adequar, a melhor metodologia. Fez a conexão. Então vamos lá, então hoje a gente vai começar um aquecimento aqui com 5 minutos de corda, né? E aí eu vou estar lá, você vai estar lá executando e eu vou estar lá observando, visualizando teu tempo, marcando teu tempo. Deu, Winton, vamos lá. Agora vamos fazer outro exercício. Então, os alunos já estão começando a se adaptar a essa realidade e alguns já não querem nem voltar para a academia, mesmo pós o término da pandemia. Por quê? Porque gostaram tanto de ter que ficar em casa, ou seja, acaba ganhando até um pouco mais de tempo com a família, porque não perde tempo se deslocando, né? Indo para a academia, fazendo atividade física, depois voltando para casa. Aí acaba, já está em casa, os filhos estão ali, o marido, a esposa está ali, e não deixe de fazer a sua atividade física com um profissional acompanhando gradativamente, mostrando as adaptações, a periodização dos exercícios. E aí isso é uma nova aposta, né, que o mercado ele trouxe para a gente, né? Quando a gente acaba, né, no momento de caos, a gente acaba, né, se recriando, né, cada vez mais. Então, é uma boa tendência que a gente vai estar acompanhando aí futuramente. Esse mercado realmente eu vejo ele assim uma grande transformação, né? Agora, assim, né, Jaqueline, muitos autores, alguns colegas aí nas redes sociais, eu vejo falando assim da questão do novo normal, mas eu acredito que isso aí já era uma coisa que já existia, né? Essa questão da prescrição individualizada, a questão de você ter as compras online, esse mercado online ele já existia. O que a gente está vendo, né, particularmente aqui numa visão nossa da Amazônia Tech, né, dos colegas, é que na verdade essa pandemia ela só fez acelerar um mercado que já existia, eventualmente aquecer, né, esse novo tendência. Agora é claro que tudo que vem assim abrupto, né, bem mais difícil. Então, aí, Sim. como a gente abordou aqui na nossa entrevista, a questão da ergonomia, você tem que ter uma estrutura melhor em casa, né? Você vai ter que fazer algumas adaptações, né? Melhorar equipamentos, esse tipo de coisa. A questão até mesmo do profissional fazer essa consulta, né? Alguns colegas aí se adequando a isso. É o que eu costumo falar para os meus alunos, assim, todo mundo, a gente tem medo do novo, né? Porque não é fácil sair daqui da nossa zona de conforto. Então, quando a gente acaba saindo da nossa zona de conforto, é sempre para poder fazer algo novo. Então, a gente tem medo de fazer esse novo, com medo de errar, né? Cometer algum erro. E aí, quando a gente se viu nesse contexto, tipo assim, cara, eu trabalho com personal, é a minha principal fonte de renda. Se eu não trabalhar, eu não recebo, né? Se eu não receber, eu não como. Então, eu vou ter que me adaptar a isso. Então, a gente acabou tendo que correr atrás, ver aplicativo, né, acompanhar, comprar, nos instrumentalizar, né, com relação à estrutura, colocar uma câmera melhor, uma estrutura para que eu possa acompanhar melhor meu aluno, ver uma planilha de treino para o meu aluno mais didática, visualmente mais bonita, né, metodologicamente mais ativa, que eu consiga estimular mais o meu aluno, porque realmente fazer atividade física dentro de casa não é fácil,
porque a gente quer só um pé para estar ali sentado na poltrona. E aí, Literalmente, né? exatamente. E aí é isso. É a gente ver realmente esse contexto de pandemia como uma melhoria, como você falou. A gente acelerou esse processo, né, de, de internet, né, de informatização do nosso trabalho. E assim, particularmente eu gostei muito, né, desse processo que acelerou, que veio para a gente com essa nova metodologia, porque até para a gente ter que, nós profissionais de educação física, a gente tem que se deslocar, né, para vários locais para poder visualizar, poder acompanhar os alunos, para a gente até ficou um pouco mais, como é que eu posso dizer, a gente ganhou até um pouco mais de qualidade de vida, porque a gente está em casa acompanhando os nossos alunos. Então a gente não tem que estar correndo risco na rua, né, se deslocando, enfim. A gente também ganhou um pouco mais de qualidade de vida com relação a esse novo processo de informatização dos treinos. Porque tu consegue atender mais pessoas também, né? Levando as suas habilidades, as suas técnicas de uma forma mais rápida. Então não perde aquele Sim, meia hora, uma hora de transferência, né, de lugar. isso, exatamente. E aí também tem a questão do atendimento da família, né? Eu acredito que tu deva ter aí casais, né? Sim, A sim, pessoa acaba atendendo e muitas das vezes, às vezes, indo na academia, né? Ou a gente ainda tem a figura, né, de algumas academias que são exclusivas para mulheres, tem eventualmente não sei se você tem a vontade de estar junto de muitos homens, assim como também tem ambientes academias que são, acho que na grande maioria, assim, o público é masculino, né, então cria aquele e, e bairrismo, ainda alguma tem coisa do tipo. e ainda tem um ponto que é muito importante, né, que muitas pessoas não sabem, mas as academias cobram taxas de personal. Hum, Então, isso encarece muito mais o serviço. Então, quando a gente trabalha, né, virtualmente, essas taxas elas não são embutidas. Então, vamos supor que a academia me cobre por aula R$ 30, R$ 20. Então, de alguma forma, a gente tem que estar passando isso para o nosso aluno, né, no preço final. Então, às vezes, isso acaba encarecendo as aulas, não porque a mão de obra, né, nosso trabalho é uma obra, é caro, mas sim porque a gente tem que pagar ainda um subproduto que já está sendo pago para uma academia, né? Porque sim, os alunos pagam mensalidade. Então, se eles pagam mensalidade, por que eu ainda tenho que pagar mais uma taxa se ele já está pagando a mensalidade? sim. Né? Então, é outra briga que a gente tem como personal, né, dentro do mercado, mas enfim, capitalismo é isso, né? É. Realmente isso é uma questão aí que eu acho que vale até um outro vídeo aí, vamos amadurecer isso aí, É, dentro desse debate. Jaqueline, eu queria agradecer aí esse vídeo, foi bem interessante sobre essa questão aí que a gente falou, né, sobre a questão da ergonomia, falamos sobre a questão da figura do educador físico, falamos sobre essa questão do trabalho dentro da educação mesmo, né, e a questão socioeconômica. Eu queria agradecer aí a sua disponibilidade, agradecer a você que está nos assistindo aí. Já que tu quer encerrar aí, falar alguma coisa para o pessoal? pessoal, um grande beijo no coração de vocês. Continuem fazendo atividade física, não deixem de fazer atividade física. Procurem um profissional qualificado para que vocês estejam seguros dentro de casa e até fora de casa mesmo, porque daqui a um tempo esse período de isolamento ele vai acabar. As academias já estão sendo liberadas gradativamente das suas atividades normais, então sempre procure um profissional qualificado para que você não corra nenhum tipo de risco, né, nas suas práticas de atividade física. Beba bastante água, se alimente bem e não pare de fazer atividade física. Tá? Isso é de muita importância para vocês. Gente, esse foi mais um Smart Jungle. Continue acompanhando a gente nas redes sociais e lembre-se de estar visitando as nossas redes sociais para estar apoiando o projeto aí do Convida e do Faces do Bem. Um grande abraço a todos e até a próxima.